Leatherface é o novo filme da franquia O Massacre da Serra Elétrica e conta a origem de um dos vilões mais icônicos do cinema, o que dá nome ao filme Leatherface. Esse filme, eu confesso que eu tinha bastante expectativa quando anunciaram o lançamento, até porque os trailers eram muito bons e é um filme que foi dirigido por dois diretores responsáveis por um dos melhores filmes de terror do cinema contemporâneo, que é a Invasora. Então, se você não assistiu, é um filme que eu recomendo muito. E por isso era um filme que eu esperava bastante e achava que tinha um potencial de sair alguma coisa boa. O filme conta a história de Jackson, que é o Leatherface mais novo, ainda criança, quando ele é tirado da própria família, que é aquela família que a gente já viu nos outros filmes da franquia, aquela família perturbada e bem caótica, e é levado até um centro psiquiátrico, onde ele passa muito tempo, até um certo dia que ele consegue fugir de lá junto com outros 3 jovens e uma enfermeira que eles raptam na fuga. A partir daí que o filme é desenvolvido, então você tem esse começo do filme ali no centro psiquiátrico dos jovens e a parte que eles fogem, e aí inicia-se uma espécie de road movie com alguns adolescentes mentalmente desequilibrados tentando fugir de um policial que está atrás do Jackson porque o Jackson matou a filha dele há um tempinho atrás. Olha, esse filme rende algumas cenas muito boas, principalmente no que diz respeito a cenas de violência e ação. Tem algumas cenas ali, por exemplo, uma cena do bar que eles estão fugindo e eles precisam de comida e dinheiro e eles planejam um roubo ali, só que o roubo é bem brutal, então os assassinatos são filmados com uma precisão que chega até a ser chocante, como facas no pescoço e sangue jorrando para todo lado, o que é o que você quer ver quando você vai assistir um filme da franquia O Massacre da Serra Elétrica. Não pode ser um filme que se poupa desses detalhes de violência gráfica e tudo mais. Então esse é um ponto muito bom do filme que eu achei, justamente porque era o que eu queria ver. Quando você vai assistir Leatherface, que é um vilão brutal e animalesco, você espera um filme violento. E realmente Leatherface consegue entregar isso muito bem. Além disso, é um ótimo... Eu considero esse filme um road movie, porque grande parte da projeção ali eles estão na estrada, né? Então são esses 5 jovens escapando do policial, indo de lugar para lugar, tentando sobreviver ali, né? E para sobreviver eles têm que matar. E isso funciona muito bem, lembra até alguns outros filmes como o Assassinos por Natureza, onde você tem aquele casal de psicopatas ali, né? Andando pela estrada e assassinando todos pelo caminho. E um outro filme que lembra muito também, que se você já assistiu provavelmente vai gostar, é o Rejeitados pelo Diabo, do Rob Zombie. É justamente essa coisa de assassinos com aquele mentalmente desequilibrados tentando saindo pela estrada e assassinando todos pelo caminho, e esse é o ponto alto de Leatherface, na minha opinião. Além disso, você tem alguns personagens ali muito bem desenvolvidos. O meu favorito, no caso, é o policial que está atrás desse grupo de jovens. É um policial com um senso de justiça meio distorcido, né? Ele deveria ser a representação máxima da justiça, mas para fazer justiça ele acaba trilhando alguns caminhos que não fazem jus ao título de policial, né? Então ele tem essa coisa de ele é mais ou menos bom e mais ou menos mal, ele nunca fica claro o que ele realmente é, e ele realmente é uma figura ameaçadora. Você sente o tempo todo que ele tem chance de capturar os jovens ali, e a hora que ele fizer isso vai ser brutal, ele não vai deixar barato. Então realmente é um dos personagens mais fortes do filme, mas não é o único. Tem outros 2 ali que eu gostei também, que desse grupo de 4 jovens e a enfermeira que fogem do centro psiquiátrico, você tem um casal ali de uma garota e um rapaz que é namorado dela, e eles são completamente malucos. Tem até uma cena ali onde eles estão fazendo amor, né, fazendo sexo, e envolve necrofilia e tudo mais. Então é uma coisa bem nojenta, mas te coloca naquele clima de putz,
caramba, isso daqui é pesado, sabe? Ah, Além disso, você vai encontrar também algumas referências muito boas ao filme original. Você consegue captar todo aquele... Em algumas cenas, no caso, você consegue captar ah, o clima de interior texano, sabe? Que a franquia busca sempre transmitir. Você vê isso principalmente no filme original de 1974. E além disso, você tem algumas cenas que são uma referência clara ao filme original, que, por exemplo, uma cena nesse filme de agora do Leatherface, que faz uma referência que ficou muito boa ao original, é uma cena da garota correndo na floresta com o Leatherface indo atrás dela com a serra elétrica. Bom, e quando você vai contar um filme sobre um personagem tão icônico como é o Leatherface, você tem que ter certeza que tem uma história muito boa para contar e que você realmente captou a essência do personagem e sabe do que se trata a sua obra. No caso, o que eu senti foi que a imagem do Leatherface foi um pouco deturpada, mas eu vou explicar por quê. Bom, o Leatherface sempre foi aquela criatura brutal, meio animalesca, que trata as suas vítimas como se fossem animais mesmo. Ele pega elas, ele deve ter o que, mais de 2 metros, então ele pega elas brutalmente, não tá nem aí, não fala uma palavra, coloca ela no gancho e é simplesmente arrasador, assim. Você não tem chance, você tá lá, não tem ninguém por perto e ele pode sair de qualquer lugar e te pegar e colocar, te matar, fazer mil e uma coisa com você, e isso é realmente devastador e é justamente uma das características que eu acho que faz o Leatherface ser tão emblemático e um personagem tão importante até hoje, mesmo tendo mais de 50 anos de existência. Todo esse clima de brutalidade, uma coisa meio bestial que tá ali em volta do Leatherface, né? Ele não fala uma palavra, ele simplesmente vai lá e faz e acabou, não tem discussão. Gera todo esse misticismo em volta do personagem. Então é realmente complicado você contar uma história da origem dele e não estragar essa mística. Porque quando você conta uma história, você tem que fazer com que o espectador crie empatia pelo personagem. E para você fazer isso, um dos principais recursos narrativos é você conferir sentimentos e emoções a esse personagem em questão. E é justamente o que eles fazem em Leatherface, mas você sente que essas emoções e todos esses sentimentos ali, inclusive, você vê que o Leatherface é uma boa pessoa, ele só é moldado pelo ambiente, pelas situações a que ele é exposto e acaba se tornando esse animal que a gente vê que ele se torna no futuro, né? Então é muito difícil acreditar que o personagem, o Leatherface apresentado no filme de 2017 é o mesmo Leatherface que você vê no filme de 1974, por exemplo. Eu digo isso muito mais pela parte psicológica do personagem, mas tem a parte física também. O Leatherface de 2017 não tem metade do porte físico que o personagem original tem. Por exemplo, quando ele pega a serra elétrica, ele mal consegue manejar ela, sabe? Deve ser um Leatherface com 1,70 de altura. Não que isso seja importante, mas tira aquela credibilidade original que você sempre teve ali. Então, acho que existe uma certa deturpação acerca do personagem do Leatherface, mas como um todo o filme funciona bem. Só algumas coisas ali que incomodam, além dessa deturpação do personagem, é que o filme raramente remete ao universo construído pela franquia, só em algumas cenas, como aquela cena do bar que eu citei no começo, por exemplo, e ali mais pelo núcleo policial e o núcleo familiar, que aparece poucas vezes na história, porque a maioria das cenas é filmada em campo aberto, é o grupo de jovens caminhando ali, tentando sobreviver, então você não sente muito a pegada do original. Fora algumas poucas referências e esses núcleos que eu falei, o filme lembra muito pouco a ambientação construída ao longo de toda a franquia, tá? Mas no geral, Leatherface é um filme que
consegue ser um ótimo entretenimento. Ele é com certeza melhor que o Massacre da Serra Elétrica 3D, que foi lançado em 2013, certamente é melhor. Alguns poucos defeitos ali, principalmente no quesito protagonista, mas rende bons momentos sim. É um filme que dá pra você se divertir, principalmente se você gostar de gore e violência, você vai encontrar isso no filme. Então no final é uma experiência que vale a pena e não é uma grande inovação dentro da franquia, mas rende 1h20 de diversão, então tá valendo.